O Plano Safra 2022-2023 anuncia 340 bilhões, até um pouco mais, 340 bilhões e 800 milhões para a agropecuária. É o valor, segundo o Ministério da Agricultura, que vai representar um aumento, aí eles esperam, de 36% em relação ao Plano Safra anterior. E que disponibilizou 251. Então vejam, de 251 partiu para 340 bi. O que significa isso? O que pode significar? No que pode se converter esse valor todo distribuído, ou pelo menos esparramado Brasil afora, que é um fazendão que produz essa maravilha toda, que é a nossa agricultura. Na prática, o que vai ser isso? João Marquesan, presidente do Conselho de Administração da ABMAC e diretor da Marquesan. Bom dia, João. Bom dia, Lécio. Tudo bem? Tudo bom dia a por todos os aqui ouvintes. Tudo. Na prática, isso significa dizer que nós vamos ter em igual proporção ao aumento do Plano Safra para esse anunciado agora, na mesma proporção, isso vai trazer crescimento econômico para o país? Não resta dúvida. O Plano Safra foi muito interessante porque ele está aumentando o volume de recursos. Mas, por outro lado, também aumentou o custo, porque os juros são maiores, né? Tá certo? Em função da Selic, em função da inflação, eles corrigiram as taxas de juros. E isso é um problema que já começa a preocupar, começa a acender uma luz amarela. Pode sobrar dinheiro no caixa? 340 bilhões, nós temos que levar em conta que esse dinheiro, nós temos que entender que é custeio. Custeio, que ele pode comprar o defensivo, o fertilizante, a semente. A máquina? A máquina não. A máquina é investimento. Ele pode comprar isso tudo para ele poder plantar. Agora, a máquina, o trator, a colhedeira, a plantadeira, o pulverizador, é investimento. Esse é um dos pontos que foi o calcanhar de Aquiles do outro Plano Safra e deste Plano Safra. Nós temos que entender que o que financia a compra de máquinas é o Moderfrota, modernização de frotas. Só para você saber, 50% das máquinas agrícolas do Brasil tem mais de entre 10 e 15 anos de idade. Então, desatualizadas precisam ser atualizadas. Esse é um dos pontos importantes a considerar. O ano passado, o Moderfrota teve 8 bilhões. O setor de máquinas agrícolas no Brasil fatura 100 bilhões por ano. Trator, colhedeira, pulverizador, máquinas agrícolas em geral. 100 bilhões por ano. Então, nós pedimos para o Moderfrota esse ano, lá na AgriShow, no meu discurso que eu fiz para o presidente da República, para o ministro da Agricultura, nós pedimos 32 bilhões de reais para investimento, que é um número que nós entendíamos que sejam necessários. E veio 10 bilhões. O ano passado veio 8 bilhões. E o ano passado, levar em conta que esse dinheiro acabou em outubro. Começou em julho, o Plano Safra começa 1º de julho, até operacionalizar isso, quando foi outubro, acabou. Aí o agricultor se financiou com recursos próprios ou com dinheiro de bancos particulares com taxas de juros bem maiores, né? Então, isso é um dos problemas. Agora, esse ano, o Moderfrota, a linha Moderfrota para a disponibilização de investimentos, cresceu 20%. Foi de 8 para 10. Né? Então, levando em conta que a gente fatura 100 bilhões e nós pedimos 32, 10 esse dinheiro deverá acabar outubro, comecinho de novembro e olha lá. Você entendeu? Aí o agricultor que não conseguiu aproveitar essa oportunidade vai ter que ir aos bancos particulares, tipo Santander, Bradesco, o Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica Federal, que hoje está no mercado também, mas com taxas de juros bem maiores, né? Porque hoje o Moderfrota é 12,5% ao ano. E hoje esses bancos estão cobrando de 15% a 18%, depende do rating, depende do score do agricultor, né? Então isso é outra luz amarela que acende. Então essa é a maior preocupação. E a quarta preocupação são os custos que subiram muito, né? O agricultor está ganhando menos este ano do que ganhou em 2020 e 2021. Em função dos custos dos defensivos, fertilizantes que subiram, né? Chegaram a triplicar o valor dos fertilizantes. E começou lá na pandemia, que dependência de importar defensivos da China, que o Brasil não é o suficiente em defensivos e fertilizantes.
Fertilizantes, nós dependemos muito do Marrocos, do Canadá, da Hungria, da Ucrânia e da Rússia. Imagina você como é que nós estamos nessa dependência. E isso aí, com a guerra, triplicou os preços também, né? Então, isso aí aumentou, encareceu o custo do agricultor. Então, esse é um ano de menos investimento. Poderá fazer custeio, a safra vai crescer, vai aumentar a área, mas com menos investimento. Isso para Matão, para as indústrias, é uma preocupação muito grande, porque se traduz em menos compra, né? E leva em conta também um outro ponto, que é a luz amarela, que os preços das commodities internacionais, tipo soja, milho, trigo, algodão, tudo isso aí, está num ritmo de queda nas bolsas americanas, que é o que baliza o preço, né? Então, isso aí é menos renda. Então, nós temos uma vela queimando dos dois lados, né? Quer dizer, de um lado está diminuindo o preço e do outro lado os custos que aumentaram. Então, o ganho vai ser bem menor, vai ser uma safra muito, muito apertada esse ano, né? Essa é a visão que a gente tem agora, né? A não ser que daqui para frente os preços dos defensivos e fertilizantes diminuam em função de outra situação geopolítica aí, que consigam mais fertilizantes, mas o problema é oferta e procura. E toda vez que a oferta e procura, por exemplo, o nitrogênio é feito à base de gás, né? Gás, ureia. Então, o gás está no preço das alturas, né? Nós sabemos como é que está. Então, tudo isso aí afeta. Tudo isso aí é um motivo de preocupação, que não deixa de ser um bom plano safra para custeio, mas o agricultor vai plantar, mas deverá investir menos. Menos tecnologia, ou aquilo que ele estava pensando, ele poderá que tem que adiar, porque é uma taxa de juros a 15%, 16% hoje para investir, ele carrega esse investimento pelos próximos 7 anos, que é mais ou menos o prazo que ele tem para pagar. Acontece que o ano que vem a perspectiva é que as taxas de juros sejam menores, a inflação seja menor, ou 2024, 2025, então ele vai continuar carregando este juro por longo tempo, né? Então ele prefere adiar isso aí para ver se lá na frente acontece alguma coisa que os custos caem, os juros diminuem, né? Agora, João, eu aqui fico pensando como leigo, eu não tenho a menor especialidade nessa área que você conhece tão bem. Um dos caras que mais entende desse país, aqui desse setor aí, saberia me responder o seguinte. Aqui como leigo, a pergunta é minha, então seria de muita gente que está ouvindo, assistindo agora. Quando é que o Brasil vai ter uma política focada de fato em produzir, como por exemplo acontece com a laranja, que a nossa muda é nossa mesmo, nós é que plantamos, nós que colhemos, nós que processamos e vendemos o suco pronto. Sabendo-se que essas commodities parecem já contentar a agricultura, a impressão que dá de leigo e visto de fora, é que as commodities, soja, milho e tal, a gente parece estar contente em produzir tudo isso, e não é pouco, é um negócio valioso, mas entregar, inclusive nosso aço, nossos minerais, entregar para alguém processar lá fora e ganhar dinheiro em cima do que a gente faz. Isso, Laércio, você tem razão, é uma política equivocada dos últimos 30 anos. De 1930 a 1980, nós crescemos em média 7% ao ano. Crescimento chinês. Certo? De 1980 para frente, as políticas equivocadas que tiveram nesse país, de todos os governos que passaram por esse país, realmente provocou uma desindustrialização. Nós não éramos autossuficientes em defensivos, fertilizantes, nós tínhamos grande parte da nossa autossuficiência. Aí, em 1990, com todo aquele trabalho, a globalização, produz na China que é mais barato, vai na China, vai não sei o que, nada contra a China, mas a China aproveitou a oportunidade. Sim. Em 1980, somando o PIB da China e da Coreia, não dava o PIB do Brasil. O PIB do Brasil precisava somar a Coreia e a China junto para dar o PIB do Brasil. Hoje, quem é a China, quem é a Coreia, quem é o Brasil? Você entendeu? Eles foram melhor que nós? Não, nós somos pior que eles. Nós é que não soubemos fazer as nossas políticas públicas, políticas de Estado para que isso acontecesse. Você entendeu? Esse é o problema. Nós pensamos muito em política, pensamos muito na próxima eleição, mas não pensamos na próxima geração. Esse é o problema que nós vivemos nesse país hoje e sempre vivemos no passado, né? Olha você. Entendeu? Então, essa é a visão que eu tenho, que eu podia dar essa resposta para você, que nós temos aqui, graças ao agro,
que cresceu não porque tem políticas públicas para que ele propicie o crescimento, e sim que ele cresce pela própria competência, o surfando no mercado da necessidade e da demanda de alimentos que existe no mundo, e o Brasil, com o potencial que tem para produzir, ele então está fazendo tudo o que está fazendo a despeito de toda a falta de infraestrutura logística que tem nesse país ainda, que é muito precária, né? Hoje nós produzimos, não temos onde armazenar o grão. Temos que vender, produzir e colocar no navio, porque não temos armazenar. E assim por diante. Transporte agora, que está com as ferrovias, que estão melhorando, mas ainda está muito aquém. 40% das nossas exportações saem do Arco Norte, quer dizer, sai lá pelo Rio Amazonas e tudo mais. É precário de estradas. Agora que a BR-163 foi asfaltada, estão conseguindo fazer uma viagem mais tranquila. Mas até o ano retrasado, o ano passado, a gente tinha áreas lá que não eram intransponíveis, né? Na época que chovia. Então, tudo isso aí são os dores ou parte do crescimento, mas muito mais do que falta de visão política para que isso aconteça, né? E não é num governo que isso possa ser resolvido. Isso é trabalho de diversos governos, né? Tem que dar continuidade. Nossa, João, você falou uma coisa que eu nunca havia pensado. A tua definição é perfeita, quando diz assim, ó, o Brasil pensa muito já na próxima eleição e pensa menos na próxima geração. É verdade. É isso aí. Nós temos que investir. É verdade. Sim, nós temos que investir em educação de qualidade, pesquisa, desenvolvimento, pesquisa, você está entendendo? Incentivar essa área, porque é só com base na educação que nós vamos propiciar a possibilidade de poder crescer, né? Muito embora nós temos um potencial enorme para crescer e não aproveitamos esse potencial, o agro está dando essa demonstração que é a iniciativa privada que está fazendo, né? Então, aproveitando a necessidade que existe de commodities, de compra de alimentos, né? Nós somos um dos maiores exportadores mundiais, quer dizer, soja, milho, café, laranja e assim por diante. Vamos ser grandes produtores de trigo nos próximos 5 anos, né? Porque o Brasil consome 14 milhões de toneladas de trigo, produz 7 e tem que importar 7. E com essa situação toda da guerra lá, nós vimos o quanto dependente nós somos, né? Então, melhor produzir aqui e ser autossuficiente do que ficar dependendo dos outros, né? Com certeza. Agora, então, vamos para a gente fechar a questão do Plano Safra aqui. Esse dinheiro todo, historicamente, em outros tempos, todos os recursos que vinham, de alguma forma, em atendimento à agricultura, quase sempre eram descarregados em grandes produtores e grandes conglomerados, em prejuízo do pequeno agricultor, não é? Que é a possibilidade de o campo dividir riquezas, né? É muito bom que você tenha pequenos, médios produtores também, porque eles significam a divisão da riqueza no campo. Então, daí vem a minha pergunta: haverá esse dinheiro, chegará até esse pequeno produtor também nos moldes como está sendo anunciado? Nesse ponto, o Plano Safra foi muito certo, porque ele privilegiou o pequeno. Você pode ver que tem uma quantidade grande que é do agricultura familiar, que é o Pronaf, né? Esse é um volume de recursos muito grande que tem para o Pronaf. E o do pequeno e médio agricultor, ele tá, esse Plano Safra está basicamente focado para o pequeno e médio principalmente. Os grandes hoje têm outras fontes de financiamento, você está entendendo? Tem outras formas de se financiar. Eles emitem letra de crédito LCA, que é letra de crédito agrícola, eles fazem venda antecipada de produtos, eles têm as grandes traders que financiam eles por 2 anos para custeio. Então eles têm vida própria, você entendeu? Eles têm modo de trabalhar próprio. Então, esse plano, de fato, realmente está privilegiando o pequeno e médio. Uhum. Gente, eu conversei aqui com o João Marquesan, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, ABIMAQ, diretor da Marquesan Implementos Agrícolas, sobre o Plano Safra, que finalmente, então, você acha que até outubro esse dinheiro já estará todo nas mãos aí dos produtores aí? Esse dinheiro já está disponível a partir de 1º de julho. Mas já até estão operando, lá... os bancos já estão operando. Até lá, né? Todo mundo absorve isso. Absorve. Mesmo com a Selic aí nos píncaros. O problema é o custo. Mas é o momento que nós estamos vivendo. Nós pegamos uma pandemia de través nos últimos 2 anos, que bagunçou toda a logística internacional.
aumentou os custos, e a inflação está aí, não é só no Brasil, está no mundo inteiro. Você vê os Estados Unidos com uma inflação de 8% ao ano, quer dizer, aquilo é muito mais do que nós a 12%, você está entendendo? Reflete muito mais. E Europa e assim por diante. Então, isso é preocupante, porque, de uma certa forma, nós tivemos também essa guerra da Ucrânia com a Rússia, que elevou o preço do combustível, da energia, né? Tanto gás, petróleo, isso impactou no custo de vida de todo mundo, mas, mesmo assim, eu acho que os custos são os custos o custo do dinheiro é provocado em função da inflação e tem que controlar a inflação, né? Inflação é juro alto, não tem dúvida. Não tem dúvida. Agora, toda vez que tem juro alto, independente do plano safra, você sabe que a atividade diminui, né? A atividade diminui. Agora, a única esperança é esse trabalho que está sendo feito aí de dar os R$600, aumentar o vale gás, o vale transporte, isso, aquilo, deverá atenuar um pouco mais a situação, principalmente dos menos favorecidos, né? Esses que estão passando, são carentes, né? Nós temos aí mais de 40 milhões de pessoas no Brasil que estão subempregados, desalentados, desempregados, né? Esse é que nós temos que pensar, né? Isso que pode ser uma medida eleitoreira para uns, para outros vai ser uma medida muito boa, porque vai ajudar esses mais carentes, né? Mas também nisso precisamos pensar, como você disse, não de uma eleição para outra. Nós temos que pensar de geração em geração e pela educação fazer esse povo que está passando miséria, os seus filhos estudarem, ser alguém e não depender desses favores, dessas coisas todas, né? Exatamente. Exatamente. É bem isso aí. O ditado, não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Exatamente. Até lá a gente está... criar oportunidade, criar banco de escola com educação, né? A indústria forte, a agricultura forte. Senão não adianta. Isso aí é política que se estabelece para 30, 40 anos, para gerações. Não é coisa de 4 em 4 anos, vamos fazer um laboratório aqui para ver o que... Isso é política de Estado. Exatamente. Mas olha, foi ótima entrevista e sabe que a intenção nossa, e quase deu certo, era essa entrevista. Então é importante que esse assunto para a economia aqui da nossa região também. Claro. Estava marcado, inclusive, o ex-ministro Roberto Rodrigues para participar junto com você numa dobradinha. Que bom. Estava marcado até ontem, ele agendou, estava tudo certo. Aí ontem ele teve um problema de coluna, não está bem. Coitado. E ele falou, não vai dar, você pediu desculpas e tudo, mas estava marcado o ex-ministro. Não vai faltar oportunidade, né? Não vai faltar oportunidade. Não vai sim. Não vai não. Um abraço a você, João. Muito obrigado. Tudo de bom. Eu é que agradeço. Tudo de bom. Eu é que agradeço. Tchau, tchau.